Olá, aqui é o Dr. Cascapeira em mais um Saúde Fora da Caixinha. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. E aí nós estamos agradecendo você essa oportunidade de estar aqui novamente conversando com você sobre questões do teu cotidiano. O meu CRM 41749 está aí para que você saiba me conhecer. Eu faço também esse programa semanal para a família Web Rádio. Olá, como vocês estão? A nossa proposta hoje é falar sobre uma questão que está muito em voga, está muito no cotidiano, que é sobre imunidade. Mas eu estou sendo ousado aqui, vou falar sobre imunidade quântica. Como é isso? O que quer dizer imunidade quântica? Por que esse nome quântico hoje está tão difundido e parece que serve para tudo, e ao mesmo tempo a gente não conhece? Acho que queria falar um pouquinho para você entender o que é física quântica. Traduzindo de uma forma muito simples, a física quântica é uma física estudada por cientistas fora da física newtoniana, que seria a física clássica. Então, é uma física que estuda, digamos assim, o invisível, estuda os campos de energia, estuda os campos magnéticos, mas tem as suas teorias. E as suas teorias vêm de uma matemática, de uma imaginação. Eles não conseguem fazer, entre aspas, uma prova igual faz a física newtoniana. Mas precisa ser todo um trabalho, digamos, mental e imaginativo. Basicamente diz o seguinte: tudo é energia, tudo pode acontecer. Não é verdade? Na tua vida não é assim? Então vamos traduzir. Tudo pode acontecer? Sim, tudo pode acontecer. E aí pergunta, por que algumas coisas acontecem e outras não? Por que algumas coisas acontecem e outras não? O que faz diferenciar? Porque você pode falar, puxa, eu estava num determinado lugar e aconteceu tal coisa. E poderia estar em um outro lugar e acontecer outra coisa. E assim com as pessoas e o tempo todo. Então, a física parte do princípio que existem muitas coisas que podem acontecer que estão nas probabilidades. É provável que pode acontecer aquilo. Ainda não aconteceu, é provável. Ué, não é assim na tua vida? Pensa um pouco. Você fala, não, eu vou naquela entrevista de emprego, é provável, é possível que eu seja contratado ou não. Depende do quê? De uma série de fatores. Ah, eu posso ir num lugar e ficar doente. É provável e possível ou não. Quais são os fatores que vão me deixar doente ou não? Então, existe toda uma gama de probabilidades, digamos assim, potencial. Puxa, eu posso encontrar uma pessoa numa reunião de negócios ou numa festa e acabar me casando com essa pessoa. Existe essa possibilidade, essa probabilidade? Existe. E o que faz acontecer ou não? Então, eu queria que você parasse para pensar que isso é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Só que os cientistas começaram a estudar isso aí. Por que uma coisa acontece para uma pessoa e não acontece outra coisa? Quais são os fatores que podem ter levado a acontecer aquilo? E na outra pessoa, quais são os fatores? Então, eles dizem, de uma maneira muito simplista, que existe um universo de probabilidades. Quando nós colocamos a nossa atenção, olha, presta atenção agora, hein? Olha que é importante. Quando nós colocamos a nossa atenção, ou observamos aquilo, ou percebemos aquilo, ou colocamos todo um olhar, um perceber uma situação, ali nós estamos, digamos assim, materializando. Tá? Então, bem simples para você entender como isso é importante na tua vida, como isso é importante no teu cotidiano. Porque você vai naturalmente fazer acontecer as coisas na sua vida que você, entre aspas, de alguma forma, colocar a sua atenção naquilo. Pensar naquilo, falar sobre aquilo, perceber aquilo. E quando você não coloca atenção, olha que coisa interessante, você tira da possibilidade de aquilo acontecer. Então, olha a ferramenta. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem nas nossas mãos.
para nos entender o que acontece com a gente, porque aí entra a questão da responsabilidade. Nós seremos responsáveis pelo que acontece na nossa vida, não dá para a gente delegar mais essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo nós temos essa potencialidade. Então eu posso mudar a minha vida? Claro que pode. É claro que pode. E eu vou falar, né, como médico que eu sou, eu trabalho com a medicina, eu chamo de medicina da vida, né, para não dar um nome. Eu sou médico clínico e vinha bagajando conhecimentos, né? Então, eu comecei a estudar acupuntura lá atrás, homeopatia, ortomolecular, medicina do envelhecimento, medicina quântica, psicossomática, programação neurolinguística. Eu vim associando uma série de coisas. Hoje eu trabalho muito associando que nós temos algumas questões físicas, algumas questões emocionais e algumas questões espirituais acontecendo na nossa vida. Olha a palavra que eu usei, acontecendo. E aí você vai se perguntar, mas por que aconteceu de eu ir num lugar e ficar gripado e o meu irmão, a minha esposa, o meu pai, não aconteceu? O que rola, o que acontece, o que são os fatores que fazem acontecer a situação? Ora, tudo aquilo, segundo essa coisa meio estranha que chama física quântica, ou mecânica quântica, tudo aquilo que eu ponho atenção, que eu presto atenção, que eu me concentro naquilo. Então, se eu me concentrar em qualquer coisa, eu estou, segundo essa visão da mecânica quântica, pondo digamos assim, matéria. Eu estou materializando aquilo que eu estou me concentrando. Eu estou materializando aquilo que eu estou me concentrando, que eu estou pondo atenção. Então, eu preciso tomar muito cuidado naquilo que eu ponho atenção. Porque eu vou acabar, digamos assim, materializando. A mecânica quântica chama colapso da onda. Como assim colapso da onda? Tá, vamos usar uma metáfora para você entender. Imagine que você tivesse um raio, estou pondo aqui uma imaginação, um raio, né? Um desses raios, um revólver de um raio, vamos imaginar assim, congelante. Aí você entra num lugar, tem um vapor de água. Então o vapor está ali flutuando. Aí você pega esse raio e atira num lugar. Onde você atirou, congelou. Vira gelo e congela e você vai ver. Então, olha que interessante. Olha a metáfora que eu estou usando. Imagine que você tivesse um revólver de um raio, que eu estou aqui imaginando, brincando com você, seria um raio congelante. E você entra num lugar e tem vapor, tem vários vapores ali de água. E aonde você mira, e você atira esse raio congelante, aquele vapor de água vira gelo. Então, uma coisa que estava flutuando, que os físicos quânticos chamam de onda, quando você põe esse raio, o raio congelante seria a tensão, você congela, você materializa. Eu vou repetir para você entender, porque isso é tão simples e tão profundo que pode mudar a nossa vida. E eu vou falar aqui sobre imunidade. Eu vou chegar lá, mas eu quero que você entenda. Então, pega essa cena. Você entra num ambiente que está cheio de vapor. Está vapor. Aí você escolhe um lugarzinho ali e fala, eu vou atirar meu raio congelante ali naquele pedaço. Você atira o teu raio congelante e aquele lugar que tinha vapor vira gelo. Então eu posso dizer que você materializou, digamos assim, uma coisa que estava etérica, que era uma fumacinha, que era um vapor. É mais ou menos isso que existe na nossa vida. É como se nós tivéssemos raios congelantes, entre aspas, ou raios materializantes, e que nós atiramos em determinadas situações, onde ainda aquilo estaria num vapor, e no mundo das ideias, no mundo imaterial, no mundo etérico, no mundo energético, não importa o nome que você vai dar, e quando você atira, entre aspas, o teu olhar congelante, que é o que os físicos dizem, onde eu coloco a minha atenção, eu colapso a onda. Colapso a onda quer dizer, aquilo vira matéria. Então, se você olhar na tua vida agora, você vai dizer, mas então o que aconteceu na minha vida? Eu tinha várias possibilidades, várias probabilidades.
você tinha sonhos na infância, você tinha planejamentos na adolescência, uma série de coisas. E aí você colocou a tua atenção, ou numa profissão, ou num estudo, ou numa carreira. Quando você colocou a atenção, você ativou o teu raio, veja, eu estou usando uma metáfora aqui, o teu raio congelante, que é a atenção, naquela situação. E você congelou aquilo. Você construiu aquilo. É lógico que a gente vai dizer o seguinte, esse raio congelante, digamos assim, né? Voltando para a metáfora lá do vapor, eu preciso atirar e manter um pouco de tempo. Eu tenho que atirar e manter o raio um pouco de tempo naquele vapor para aquilo congelar. Eu tenho que pôr uma intensidade nesse raio alta. Então, olha que interessante, eu estou dizendo, usando a metáfora para você entender. Então, volta lá. Você está numa sala, numa casa, num lugar que tem vapor de água. Aí você escolhe um ambiente. Fala, eu vou congelar ali. Aí você atira o teu raio congelante, que tem que ter, dependendo, claro, do tamanho que você quer congelar, certo? Uma intensidade, tem que pôr digamos que o raio tem intensidade, ali no teu revólver de raio congelante, imaginando, você precisa aumentar ali, determinando lá. Eu quero congelar toda essa sala aqui. Opa, eu preciso aumentar a minha intensidade e preciso ficar um tempo atirando naquele local. Então, a intensidade é a primeira situação. E o tempo também. Graças a Deus, o nosso raio congelante não congela rapidamente. Já pensou? Quantas vezes nós temos pensamentos de desgraças na nossa vida? E que, se a gente permanecer naquele pensamento, é como se a gente estivesse permanecendo atirando naquele quadro, naquela situação específica, que iria ser congelada. Graças a Deus, às vezes o pensamento passa, a nossa atenção passa, mas não fica muito tempo, nem muito intenso. Tempo, intensidade. Tempo, intensidade. Então, do mesmo jeito que eu quero que você construa essa metáfora, é uma brincadeira que eu estou colocando aqui. Então, você tem lá um lugar cheio de vapor, você vai com o teu revólver e fala, eu vou congelar um lugar aqui. E aí você escolhe o lugar, dependendo do tamanho do lugar, você vai precisar usar um raio mais potente e talvez ficar mais tempo. Então, não adianta, eu vou só dar um tiro. Não, se você der só um tiro, aquilo vai, começa a congelar e para. Porque esse raio congelante precisa ser forte o suficiente, intenso o suficiente, e, digamos, de um determinado tempo, para ir congelando. Então, imagina, tá um vapor, você vai atirando e aquilo vai virando pedra de gelo, e pá, virou gelo. Então, trazendo para a nossa vida. Aquilo que você viveu, aquilo que você vive hoje, em algum momento da sua existência, você disparou este raio congelante do teu pensamento e das tuas emoções. Eu vou dizer que o raio é o pensamento e a intensidade é a emoção. Então, quanto mais eu consigo, entre aspas, colocar emoção numa situação, junto com o pensamento, mais eu vou congelar, eu vou materializar, eu vou fazer acontecer aquela situação. Isto é traduzindo, todo esse mundo quântico, isso é o básico. Então, o que nós estamos vivendo o tempo todo é porque nós estamos atirando no nosso raio congelante mental, com intensidade emocional, nas situações da nossa vida que se materializam, congelam, né? Porque quando eu falo da água lá, que é o vapor, eu estou falando uma coisa etérica. Quando eu digo que eu coloquei ali o raio congelante, ele virou gelo, virou uma coisa fixa, virou uma matéria. Você consegue pegar o gelo. O vapor de água você não consegue pegar. Então, imagine que a sua vida é cheio dessas situações, que eu vou chamar de vapores, que ficam o tempo todo ao teu redor. O tempo todo. O tempo todo nós estamos rodeados desses, entre aspas, vapores, de coisas que podem acontecer. E por alguns motivos, que é interessante a gente pesquisar isso, eu olho para determinada situação, eu coloco meu raio de atenção congelante, com intensidade suficiente para aquilo acontecer. E aí a gente volta para a imunidade. Então, aquelas pessoas que
colocam o seu raio de atenção, que eu vou brincar congelante, tá? Para você entender a metáfora, para determinado aspecto de uma doença, com o medo suficiente, e aí o medo entra o quê? A intensidade. O medo entra a intensidade. Então, se eu colocar o meu raio congelante, que é a minha atenção, com a intensidade suficiente, que é o meu sentimento, e eu vou colocar medo aqui em termos de doença, eu tenho uma grande probabilidade de congelar, isto é, solidificar, isto é, materializar, que a física quântica chama de colapso da onda, que eu estou traduzindo para você numa linguagem diferente. Então, quando você escutar colapso da onda, é isso, é a materialização de uma situação de probabilidade, como um vapor. Você tem vapor em vários lugares, onde você atirar, você congelaria. Então, a pergunta é, você tem prestado atenção? Olha que interessante agora. Você tem prestado atenção onde você põe tua atenção? Eu vou repetir porque parece até meio confuso. Você presta atenção aonde você põe a sua atenção? Porque aonde você põe a sua atenção, com a intensidade, muitas vezes, de uma emoção, e não importa aqui se ela é negativa ou positiva, porque isso é intensidade, você vai colapsar, você vai materializar aquela situação. Então, é sabido, por exemplo, nessa pandemia do Covid, que muitas das pessoas que tinham muito mais medo foram as mais afetadas. Aquelas pessoas que ficam pensando na probabilidade de pegar uma doença com a intensidade do medo suficiente para congelar. Eu lembro, não é uma coisa... Não, eu fiquei com medo e tal. E não é intensidade suficiente. Não é tempo e intensidade suficiente para congelar. A gente precisa ter um sentimento. Por isso que eu entendo que formou-se, digamos assim, por trás dessa pandemia, todo um processo, que eu vou dizer assim, muito maldoso, muito, até digo, demoníaco, posso dizer, para que as pessoas tivessem um medo intenso o suficiente para que, com o seu medo e a sua atenção, que foi também colocado todo um sistema de o tempo todo, percebam? Falando de uma coisa, te colocaram a atenção naquilo, pegaram a tua atenção e te colocaram numa situação. Olha como é que está por trás. Olha, eu quero que você entenda. Pegaram a tua atenção e falam 24 horas. 24 horas sobre aquilo. O tempo todo. Naturalmente, você vai ficar com a atenção naquilo. Porque estão chamando a tua atenção. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. O tempo todo. E junto com isso, colocaram uma situação para você ter medo. Olha, não tem jeito, as pessoas vão morrer, vai acontecer um monte de coisa. Então, eles fizeram um trabalho quântico aí do mal. Do mal. Como diz o Dr. Zeballos, muito estranho essas coisas. Então, pegue a sua atenção e foca naquilo. E sabe. Quem faz isso sabe. E coloca a intensidade, o medo. Aí juntou as duas coisas que a física quântica fala. Quando você põe uma tensão numa situação, você colapsa a onda. Então, eu posso imaginar que muitos de algumas doenças, e talvez principalmente essa, teve todo um construto, teve toda uma construção, teve todo um processo de fazer acontecer para que as pessoas entrassem na faixa, na sintonia, usassem aquele raio congelante mental para congelar aquela situação na vida delas. Isto é, ficar doente. Né? Então, e aí desde o começo a gente vem falando, presta atenção onde você põe sua atenção. Preste atenção onde você põe sua atenção. Se a tua atenção está numa situação ruim, e você ainda está agregando medo intensamente, tem uma grande probabilidade de aquilo vir a materializar, a gelificar, né? Nessa metáfora que eu estou usando. Você está me entendendo a importância disso? E se, digamos que vamos voltar para a metáfora do raio congelante. Eu estou lá num lugar, eu olho um ambiente e falo, eu vou congelar. Não vou congelar lá. Não quero lá. Eu vou congelar em outro lugar. Eu mudo a minha atenção para onde eu quero congelar, ou melhor,
para onde eu quero materializar. Aí eu vou ter escolha do que eu quero. Então, eu estou dizendo para vocês, meus amigos, minhas amigas, você, pessoal da família Web Rádio, você do meu canal Saúde Funcional Vida Plena, eu estou dizendo para você que aonde você coloca a sua atenção, você dirige esse raio poderoso de fazer acontecer. E a intensidade do raio é o sentimento. Então, utiliza-se muito na nossa vida, de maneira, eu digo tanto de maneira, digamos assim, não é casual, né? De maneira mesmo intencional, colocar a nossa atenção em situações que vão ser ruins para nós, e intensificando com histórias emocionais que mexem muito com a gente. Então, é uma armadilha que nós vivemos. Isso é só olhar um pouco aí algumas mídias, né, de televisão, coisa, você vai perceber isso aí claramente. Aí a nossa perspectiva, a nossa pretensão, digamos assim, é como eu vou desviar a minha atenção. Então, eu não posso me deixar ser conduzido para que eu coloque atenção numa coisa que eu não desejo. Eu vou repetir. Aqui está a nossa liberdade. Eu preciso modificar a minha atenção para onde eu desejo e perceber, identificar, ficar atento à atenção, para que eu não seja levada a minha atenção para uma coisa que eu não desejo. Porque à medida que eu sou levado a minha atenção para a coisa que eu não desejo, e intensifica com a emoção, colocando ali todo um campo, né, de coisas ruins, essa coisa, aumenta o meu medo, que é por aí que eles pegam, eu estou fazendo uma coisa quântica, eu estou fazendo com que as pessoas fiquem doentes. Olhando para um ponto de vista estritamente dessa meio maluquice da física quântica, eu tenho um amigo médico, cara fantástico, o Dr. Marcos Marcondes, é um gênio, na minha opinião. Eu sou um fã dele, fantástico, uma pessoa. Ele falou, Rubens, quanto mais pessoas pensam numa doença, mais ela acontece. Mas é óbvio, mas isso é claro. Então, mas eu não vou pensar? Vou pensar, não vou intensificar num nível que eu vou ficar sem, digamos assim, escolha, porque eu vou ficar com uma atenção tão presa e com uma emoção tão ampliada que eu não vou ter como sair daquele processo. Então, a nossa liberdade, a nossa saúde, a nossa imunidade, então, estará diretamente ligada aonde eu coloco a minha atenção e a minha intensidade emocional. Então, é importante, claro, as pessoas vêm para mim, eu sou médico, elas colocam as situações, eu não intensifico, eu não aumento o processo da doença. Eu sempre tenho a intenção de colocar o processo no seu devido lugar, trazendo, então, uma perspectiva que ela mude a atenção para a doença, porque enquanto eu estou na doença, estou intensamente com medo, com ansiedade, eu estou colocando o meu raio paralisante, ou um raio gelificante, né, naquela situação. Então, está aumentando. Então, aquelas pessoas que ficam pensando na doença que elas têm o tempo todo, elas estão literalmente colocando a atenção, que é o raio, né, que eu estou colocando o raio gelificante, e a intensidade emocional. Então, é claro que eu vou olhar isso, mas eu vou modificar, eu vou começar a colocar a minha atenção nos aspectos de solução. Bom, quais são as expectativas, quais são as probabilidades de saúde? Claro, de cura. Então, eu começo a colocar a minha atenção num outro departamento dessa casa que está cheia de vapor. Para quê? Para que eu atire, entre aspas, o meu raio congelante, gelificante, né, que eu estou falando aqui, numa situação que eu desejo, que é, então, a intenção de cura. Então, a minha imunidade passa pela minha atenção. E eu trouxe imunidade quântica por quê? Porque é óbvio, eu estou falando, tudo é quântico, tudo é energia e matéria, tudo, não existe outra coisa.
Só existem duas coisas no universo. Duas. Energia e matéria. Não tem jeito. E matéria é energia condensada. Ué, eu estou falando que gelo é água condensado. O que é gelo? Gelo é água. Água é endurecida. É vapor. Vai colocar no vapor que é mais fácil. Gelo é vapor endurecido. Quando você atira o raio, que eu estou falando, quando você esfria, né, digamos assim, o vapor ele vira água e depois vira gelo. Então, talvez essa passagem vapor para água para gelo seria a intensidade que eu fico mantendo a atenção e a intensidade emocional para permitir que alguma situação qualquer que vive no mundo da energia, né, do vapor, ele vá virando água e vire gelo, quer dizer, vai se materializando. A minha intensidade, vamos pensar no raio, o tempo e a intensidade que eu fico atirando o raio, talvez vá até a água e quando fosse virar gelo, eu tirei o raio e ele vira vapor de novo. Será que tem coisas na nossa vida que a gente vai quase conseguindo e depois não consegue? Talvez nós não mantivemos a nossa atenção e a nossa intensidade emocional o tempo suficiente para aquilo materializar, para colapsar a onda. Então, cuide da sua imunidade, mas você entendeu a nossa proposta, que a imunidade é muito maior. A nossa questão de imunidade é muito maior. Eu estou dizendo imunidade não só física, estou dizendo imunidade emocional. Ah, porque os homens são tudo iguais, porque eu não tenho sorte com homens, sofrimento no relacionamento. Você está colocando a tua atenção, a sua emoção, em homens que não vão ser honestos com você. Não, mas as mulheres todas traem, porque elas todas traem, elas só querem coisa do material. Eu estou colocando a minha atenção, minha intensidade emocional nisso. Eu vou materializar isso. Eu vou atrair isso para mim. Claro, porque o mundo vai responder ao meu raio, entre aspas, né? A minha atenção e a minha intensidade emocional. O mundo vai responder. Então, não tem como você... E aí, me desculpe, eu sei que é muito agradável ficar na vítima, porque meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo, minha mulher fez aquilo, etc, etc, etc. Mas é assim, é gostoso, é gostosinho falar que eu sou vítima, que eu não tenho nenhuma responsabilidade. Desculpa, se você pensa assim, me desculpa, não dá mais para pensar assim. Porque não existe nada no universo que não tenha sido colocado na tua vida, onde você colocou o seu raio, isto é, a sua atenção, e o seu sentimento, a sua intensidade desse raio. Não existe. Não existe. Pode rever tudo. Ah, pode ser inconsciente? É lógico que pode ser subconsciente. É claro que a maioria das nossas coisas vem de raios do subconsciente. É óbvio. E como é que eu faço com isso? Prestar atenção. Aonde eu estou pondo a minha atenção. Porque do subconsciente subiu para o consciente e coloquei a atenção ali. Eu preciso ficar atento nesse aspecto, que está vindo de algum lugar, aquele meu pensamento, aquela minha emoção, aquele meu sentimento, está vindo de algum lugar. Eu tenho que prestar atenção. Então, o que vai ficar a frase para você hoje aqui, nesse nosso vídeo, que você pode compartilhar, Saúde Funcional, Vida Plena, é o seguinte: prestar atenção onde você põe a sua atenção. Eu vou repetir, porque parece a cobra que morde o próprio rabo, né? Prestar atenção onde você põe a sua atenção é a chave da sua libertação. Nossa, virou um memezinho, uma rima, hein? Vamos lá. Prestar atenção onde você põe a sua atenção é a chave para a sua libertação. Eu quero te agradecer a oportunidade, quero que você compartilhe. Um abraço para a família Web Rádio. Eu fico muito satisfeito, contente, Luiz, com essa possibilidade de estarmos juntos. E eu quero dizer para você que eu tenho como missão de vida trazer uma visão da medicina um pouco diferente. Uma visão da medicina que eu chamo que é uma saúde fora da caixinha. É ampliar um pouco a nossa perspectiva, para que a gente possa ter uma vida mais feliz e principalmente mais espiritualizada. Que o teu mentor espiritual, que o teu anjo da guarda, que Deus te abençoe nesse momento e te coloque a atenção nas coisas belas que você tem, para daqui em diante, a tua atenção, agora sim dirigida,
você materialize, você congele coisas espetaculares para a sua vida. Um beijão e até a próxima.